Os dois aqui estão indo para a direita. Isso aqui para o automóvel, certo? Já o caminhão está em sentido contrário, tá certo? O caminhão partiu da posição que? O caminhão já partiu da posição 300. Vamos imaginar que aqui seja a origem, olha. Aqui seja o 0, certo? E aqui seja o 300. Certo? O automóvel saiu da posição 0 e foi no mesmo sentido da trajetória. Então, o automóvel ele tem a velocidade positiva, porque o deslocamento dele é no mesmo sentido da trajetória. Já o caminhão ele tem uma velocidade negativa, porque ele está se deslocando em sentido contrário ao sentido da trajetória. É como se o automóvel estivesse indo no sentido de Imperatriz e o caminhão estivesse vindo no sentido de Cidelândia. E aí eles passam um pelo outro justamente depois de quanto tempo? Eles vão passar um pelo outro depois de 2 horas, certo? Tanto para o caminhão como para o carro. Depois de 2 horas, na posição 200, eles vão se encontrar, só que em sentidos opostos. Vamos lá aqui mais uma observação. O automóvel e o caminhão partem do mesmo local e no mesmo sentido, mas em instantes de tempo diferentes. Tá vendo aí? O caminhão e o automóvel eles partem de um mesmo local. Vamos imaginar que eles partem aqui de Cidelândia, né? Os dois, só que o caminhão saiu primeiro. O caminhão saiu aqui, olha, quando saiu da posição 0, quando o tempo foi igual a 0. Quando o tempo começou a ser contado, calculado, o caminhão saiu aqui de Cidelândia, por exemplo, certo? Aí o caminhão começou a viajar, viajando, vamos dizer que foi no sentido de Imperatriz. Depois de 3 horas, olha, depois de 3 horas, o automóvel saiu aqui de Cidelândia também, viajando, indo no mesmo sentido de Imperatriz, certo? Só que observa que os ângulos aqui, olha, são diferentes. Mais uma vez, ó, o ângulo da reta verde é maior, portanto a velocidade do automóvel é maior. E depois de 6 horas, tá? Lá na posição 300, o automóvel consegue ultrapassar o caminhão, tá? Nesse ponto de intersecção aqui, ó. O ponto de intersecção indica que os dois estavam na mesma posição, mas como o automóvel tem maior velocidade, ele consegue ultrapassar o caminhão, tá? Mais uma vez, a velocidade do automóvel ela é maior do que a velocidade do caminhão, certo? Isso eu observo por causa da inclinação das duas retas. A inclinação da reta verde é maior do que a inclinação da reta vermelha. Agora, gente, nós vamos ver aqui o gráfico V em função de T, certo? V em função de T, ou seja, como é que a velocidade varia em função do tempo. Lembra que ainda agora há pouco nós estávamos vendo o gráfico S em função de T. Agora nós vamos ver aqui V em função de T, ok? A organização dos eixos é a mesma, tá, gente? A organização é a mesma. Você vai ter na horizontal os valores do tempo e agora na vertical você vai ter os valores da velocidade, tá bom? E aqui vai ser a origem, ok? Olha só, é muito fácil aqui essa parte aqui da velocidade. O gráfico da velocidade, aqui ó, velocidade em função do tempo, ok? Gente, como nós estamos falando de movimento uniforme, movimento uniforme, eu já sei que a velocidade ela é
constante, ou seja, é sempre a mesma. Ela não muda, é uma velocidade constante, tá? Velocidade constante não muda, sempre a mesma. Então eu só preciso saber se essa velocidade ela é positiva ou negativa, tá? Considerando aqui o gráfico, olha, eu vou observar o que? Eu vou observar que no eixo vertical, gente, aqui para aqui, acima da origem, eu tenho os valores positivos. A origem é aqui, ó. Acima da origem, eu tenho os valores positivos, lembra? Abaixo da origem, eu tenho os valores negativos. Já falei sobre isso agora há pouco, né? Aqui para baixo, eu tenho valores negativos. E aqui para cima, eu tenho valores positivos. Tá bom? Então, eu observo que essa reta azul está representando a velocidade. Como é que ela se comporta com o passar do tempo, certo? Eu observo que essa reta aqui está na parte de cima do eixo vertical. Então, consequentemente, essa velocidade é uma velocidade maior que zero, velocidade positiva. Professor, por que tem essa reta aí? É porque a velocidade é constante, ela é sempre a mesma. Tipo assim, olha, se eu enumerasse aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vou colocar aqui as marcações aqui aproximadamente. Lembra que tem que ser iguais, viu? A distância são iguais. Vou colocar aqui diferente porque não estou aqui com uma régua direitinho para medir. Então, ó, depois de 1 segundo, qual é a velocidade? Vamos dizer que a velocidade seja de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Então, depois de 1 segundo, a velocidade vai ser 5 metros por segundo. Depois de 2 segundos, a velocidade continua sendo 5 metros por segundo. Depois de 3 segundos, ela continua sendo 5 metros por segundo. É por isso que o gráfico aqui ele é uma reta, certo? Porque a velocidade ela não muda. Só que como essa reta está na parte de cima, do eixo vertical, ou aliás, na parte de cima do eixo do tempo, então essa velocidade ela é maior que zero, ela é positiva, tá? E o movimento, então, nesse caso, ele é progressivo. Agora, por outro lado, eu observo o seguinte, olha, esse outro gráfico aqui, eu já observo que ele está na parte de baixo. Vamos imaginar que aqui seja o menos 5, tá? Menos 5 metros por segundo de velocidade. Agora aqui você observa que a velocidade é constante também, ela continua sendo 5, só que agora negativo, tá? É como se o móvel estivesse se deslocando em sentido contrário ao sentido de orientação da trajetória. Pode-se calcular a variação de espaço ocorrida em um intervalo de tempo calculando-se a área abaixo da reta obtida, que é a área achurada, que é a área de um retângulo. Ó, isso aqui eu vou explicar melhor. Ó, tá aqui. Aqui você tem também o gráfico V em função de t, certo? V em função de t, certo? V em função de t, ou seja, eu tenho a variável independente, que é o tempo, para cada instante, ou seja, para cada tempo, eu vou ter um valor correspondente de velocidade. Como a velocidade é constante, e nesse caso aqui é uma velocidade positiva,